Nós vamos continuar com a atividade do livro de português na página 19. Antes, a gente viu sobre o poema Voo. E a pergunta número 1, a gente vai precisar ler mais uma estrofe desse poema. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Então, vamos ler a estrofe? Acompanhe aí comigo. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. No finalzinho da estrofe tem esse sinal, essa pontuação. E ele ajuda a gente a entender o poema. Ele é mais um recurso usado no poema. Assim como a gente viu em poesia concreta, em poema concreto. Você lembra? Que é quando as palavras, elas formam imagens dentro do poema. Elas ajudam a gente a entender melhor o poema. Eu vou mandar depois para você aqui no grupo da sala um vídeo onde você consegue ver algumas imagens de poemas concretos para você lembrar como funciona o poema concreto. A. Esse recurso visual está relacionado a qual palavra da estrofe? Qual a ideia que ele expressa? Assim como eu falei para você, esse sinalzinho, essa pontuação, ela lembra uma palavra aí da estrofe. Então, leia de novo a estrofe e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Responde aí embaixo. B. Observe os recursos apontados nessas outras estrofes. Então, assim como a gente viu lá naquela estrofe em que tinha aquele sinalzinho assim, nas outras estrofes também tem algumas pontuações que ajudam a gente a entender melhor o poema. Olha o sinal usado na estrofe A. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as entrelinhas se espalhem pelo céu. Qual sinalzinho é esse aí? Essa pontuação remete a qual palavra aí nessa estrofe? Esse tá fácil, hein? Agora olha aí na estrofe B. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Você tá vendo que tem várias vírgulas, uma ao lado da outra? Essas vírgulas estão representando qual palavra aí dentro do poema? E depois a estrofe C. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Esse sinal aí embaixo também no finalzinho está representando uma palavra aí na estrofe. Aí na letra C, você vai colocar qual é a palavra que cada sinalzinho representa. Então na estrofe A, esse sinalzinho ali, o asterisco, ele lembra qual palavra dentro da estrofe? Na estrofe B, qual palavra essas vírgulas aí representam? E na estrofe C, qual é a palavra? É como se fossem, essa pontuação, como se fossem desenhos relacionados ao que tem aí na estrofe. Vamos para 2. Além disso, há um recurso na escrita que foi empregado para representar visualmente o passarinho. Isso a gente conversou lá na outra aula. Lembra que eu contei para você? Qual é ele? Então, qual recurso é esse que lembra o passarinho, lembra as asas do passarinho? É o formato da letra V. Lá no poema, depois você volta a página, onde está escrito voa, voa passarinho, ele tem o formato que lembra as asas do passarinho na letra V. Leia estes versos e observe os trechos em destaque. Antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, marque um X nas frases que melhor expressam as ideias destacadas. Agora, deixa eu lembrar uma coisa com você. O sol, quando a gente pensa no sol, o sol se esconde de verdade, como se fosse uma pessoa, uma criança brincando? Na verdade, não. O sol, ele se põe no horizonte, não é? Todo dia. À tardezinha, antes de anoitecer, o sol se põe. Mas a gente pode falar antes que o sol se esconda, porque a gente entende que é quando o sol está indo embora. Então, ali quando fala antes que o sol se esconda e antes que o mar se assanhe, você vai fazer um X em o que expressa essas ideias. Então, no primeiro, essas ideias dão características de ser vivo para o sol e para o mar? Indicam que o sol e o mar nada têm a ver com as pessoas? Sugerem que o sol e o mar são como seres humanos? Ou indicam que o sol e o mar dependem da vontade das pessoas? Se você ficar com alguma dúvida, depois é só me falar. Na página 21, releia a estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as entrelinhas se espalhem pelo céu. Há nessa estrofe um termo que é comparado a um ser vivo. Qual é?
Pense aí. Antes que a noite chegue enrolada no seu véu, será que a noite se enrola em um véu de verdade? Releia a última estrofe, depois complete a frase. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. O passarinho deve voltar ao ninho e dormir para... Você vai completar aí. Nesses versos, há sons que se repetem nas palavras, assim como eu falei para você que as palavras elas rimam, o som final é parecido. Principalmente o S. Que efeito essa repetição traz para o poema? Vou ler para você mais um pedacinho de novo. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos, cor de aurora. Então, repete bastante o som do S. Você vai escrever para mim o que você acha que esse efeito, essa repetição, traz para o poema. Como ele deixa o poema? Explica aí para mim no livro. A autora, lá no número 6, a autora deu o título para o poema de Voo. Por que será? Qual pode ter sido o motivo dela ter escolhido esse título para o poema? Explique. 7. Descreva, com base na leitura do poema, como você imagina a chegada da noite. Como você acha que a noite chega quando você lê o poema? Você vai escrever aí embaixo também. Leia em voz alta o verso que melhor expressa o que você escreveu. Lá no poema tem uma parte em que fala da noite, como a noite chega. Então você vai escrever com base na leitura do poema como você acredita que a noite chegue.